O medo é o ladrão silencioso dos maiores sonhos da humanidade. Ele não grita, não ameaça, apenas sussurra. Sussurra dúvidas, comparações, insegurança S, até que você comece a acreditar nelas. Napoleon Hill dizia que o medo é o único inimigo C, capaz de paralisar o homem antes mesmo que ele lute. E é verdade, o medo destrói muito antes de agir. Ele corrói o pensamento, bloqueia a vibração e sabota a mente criadora. Você não vê o medo, mas sente, e ele se disfarça de prudência, de lógica, de razão. Faz você acreditar que está sendo cauteloso, quando na verdade está apenas se sabotando. Hill identificou 6 tipos de medo que dominam a maioria das pessoas. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Mas o mais destrutivo de todos é o medo da pobreza. Porque ele não rouba apenas o dinheiro, ele rouba o poder de pensar. Quando o medo domina, a mente entra em colapso, a imaginação seca, o raciocínio fica turvo, e o que antes era fé se transforma em ansiedade. A pessoa controlada pelo medo vive como se o pior já tivesse acontecido. Trabalha duro, mas com tensão. Ama, mas com desconfiança. Sonha, mas com freio. E o universo responde à sua vibração, não às suas palavras. Por isso, quanto mais você teme, mais atrai aquilo que teme. O medo é uma oração invertida. É a fé usada contra si mesmo. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é uma estação de transmissão. Quando vibramos medo, sintonizamos uma frequência de escassez. E nessa frequência, a abundância simplesmente não consegue entrar. O medo não é real. É imaginação mal dirigida. É energia criativa usada para construir fantasmas. E a maioria das pessoas alimenta esses fantasmas todos os dias. Você já reparou como o medo se disfarça de prudência? Melhor não tentar. Vai que dá errado. E se as pessoas não entenderem? Essas frases parecem razoáveis, mas são o veneno disfarçado de proteção. O medo sempre soa lógico, mas a lógica nunca criou milagres. Hill escreveu em Mais Esperto que o Diabo, o medo é o instrumento através do qual o diabo controla a mente dos homens. E quando ele dizia diabo, não falava de uma figura religiosa, mas de um estado mental. O diabo, para Hill, é o símbolo da energia que nos mantém presos em vibrações baixas. Dúvida, culpa, apatia. Quando você acredita mais no perigo do que no potencial, já está sendo manipulado por essa força. E o preço disso é a liberdade. O medo faz você desistir de ideias brilhantes antes mesmo de testá-las. Faz você pedir permissão para ser quem é. Faz você negociar seus dons por segurança. E a segurança, em excesso, é apenas uma prisão confortável. A mente medrosa é pobre, mesmo cercada de dinheiro. A mente livre é rica, mesmo sem nada no bolso. Porque a verdadeira riqueza é mental. É o estado de confiança em si e no fluxo da vida. O medo corta essa confiança pela raiz. E quando a confiança se vai, a prosperidade se afasta. Hill dizia que o antídoto do medo é a fé em ação. Mas para praticar essa fé, é preciso entender a ciência por trás dela. O medo é uma emoção química, uma descarga natura L do corpo quando a mente acredita que há perigo. Mas a maioria das pessoas reage a medos que não existem. Medos do futuro, da rejeição, do julgamento, medos que vivem apenas no pensamento. E toda vez que você acredita neles, o cérebro libera as mesmas substâncias de quem está realmente em perigo. Seu corpo entra em estado de fuga. Seu coração acelera, sua intuição se cala e sua energia cai. Enquanto isso, a fé faz o oposto. Ela desacelera, expande e reorganiza. A fé limpa o campo energético, enquanto o medo o contamina. Mas há algo curioso. Ninguém nasce com medo. O medo é aprendido. É ensinado pela cultura, pela família, pela sociedade. Não sonhe alto demais. Não arrisque. Não fale o que pensa. E quanto mais obediente você se torna a essas vozes, mais distante fica de si mesmo. Napoleon Hill descobriu que os homens de sucesso aprenderam a desobedecer o medo.
Eles o sentiam, mas não o obedeciam. Eles agiam mesmo tremendo. Thomas Edison, antes de acertar a lâmpada, falhou mais de 1000 vezes. Cada falha era uma oportunidade para o medo assumir. Mas Edison dizia: eu não falhei, apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam. Ele transformou o medo em professor. E o medo só ensina quando você se recusa a fugir. A mente que enfrenta o medo se fortalece. A mente que o evita se enfraquece. Você pode sentir medo e ainda assim continuar. Mas se esperar o medo desaparecer para agir, vai esperar para sempre. Hill acreditava que o medo é o último obstáculo antes da virada. É como o guarda na porta da riqueza mental. Quem o enfrenta, entra. Quem recua, volta para o ciclo da escassez. Por isso, quando o medo vier, e ele sempre vem, reconheça-o, mas não se curve. Diga a si mesmo: eu não sou meu medo, eu sou a mente que o observa. E ao dizer isso, você retoma o controle. O medo enfraquece o campo mental, mas a fé o fortalece. E quando a mente se fortalece, o corpo, a energia e a realidade começam a se alinhar. Por isso, Hill chamava a mente disciplinada de campo magnético da prosperidade. Ela repele o medo e atrai ideias, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência de coragem. Mas há um custo invisível em se deixar dominar pelo medo. O custo da oportunidade perdida. O projeto que você não começou. A conversa que você não teve. A versão grandiosa de você que nunca nasceu. Cada vez que o medo vence, você se afasta um pouco mais do seu propósito. E isso é o verdadeiro fracasso. Não tentar. A coragem não é a ausência de medo. É a decisão de continuar apesar dele. E quem toma essa decisão repetidas vezes, cria um campo energético impossível de ser ignorado. O medo cansa o corpo, a fé o alimenta. O medo cria escassez, a fé cria movimento. E toda vez que você escolhe agir com fé, mesmo tremendo, você envia um comando claro à vida: eu estou pronto. E a vida responde. Agora olhe ao redor e perceba, o medo está em toda parte. Na mídia, nas conversas, nas comparações. Mas você não precisa sintonizar essa frequência. Você pode escolher outra. Escolher a frequência da confiança, da criação, da expansão. Porque o medo não é eliminado, é substituído. E o que substitui o medo é o propósito. Quem tem um propósito forte demais, não tem tempo para temer. Então, da próxima vez que o medo tentar te parar, lembre-se, ele não é seu inimigo. É apenas um lembrete de que você está saindo da zona de conforto. E é fora dessa zona que a prosperidade vive. Voz firme, final emocional. O medo cobra caro. Cobra o seu foco, a sua paz e a sua fé. Mas a coragem paga dividendos eternos. Não fuja do medo. Olhe-o nos olhos e diga: obrigado por me avisar que estou crescendo. E siga, porque do outro lado do medo está a versão de você que o universo sempre quis ver.